no meio desse caos, no meio dessa desordem, ela conseguia achar uma ordem para poder escrever. A fome levava a Carolina aos maiores desesperos do mundo. Como que a fome e a miséria marca a vida dessa mulher desde criança. Ontem eu comi macarrão do lixo com medo de morrer. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. A fome tem cor e é a pior das enfermidades. Ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: quando eu não tenho o que comer, ao invés de xingar ou pensar na morte, eu escrevo. Todo dia eu escrevo. Sobre ela, a Venete da favela. Sobre ela, oh, sobre ela. Carolina, ela nasceu em 1914, numa cidade muito pequena do interior de Minas Gerais, chamada Sacramento. Os pais eram negros, humildes. A família da Carolina, por parte de mãe, era toda analfabeta. E a Carolina, então, vem a ser a primeira pessoa da família a frequentar uma escola. Na época não existia escolas públicas, então uma senhora de Pedregulho, chamada Maria Leite, é que custeou os estudos de Carolina nesses 2 anos que ela teve a oportunidade de ser alfabetizada. Então isso é um fato relevante, porque foi, sem dúvida, a base dela se tornar uma escritora. Ela estudou apenas 2 anos em Sacramento, mas foram 2 anos fundamentais para que ela não mais largasse a leitura e o fato de querer escrever. Estudei apenas 2 anos do primário no Colégio Allan Kardec. Fui levada pela patroa de minha mãe, Dona Maria Leite. Eu ia, mas não gostava. Sempre voltava chorando e não passava de ano porque diziam que os pretos fediam. Ela foi uma pessoa pobre que nasceu lá em Sacramento. E uma pessoa assim que, por ela ser muito inteligente, então desde menina ela já foi rejeitada porque ela era diferente. Lia muito e praticamente ela aprendeu a ler sozinha. Porque ela lia tudo. Carolina, só um detalhe, né, da vida dela, ela muito jovenzinha foi presa porque estava lendo na porta de casa e isso era uma coisa muito, enfim, maluca, né? Porque ninguém acreditava que uma menina negra pudesse saber ler. E aí achavam que a Carolina estava lendo o livro de São Cipriano. E na verdade estava lendo um dicionário, que ela gostava muito de ler dicionário. E foi presa, enfim, passou humilhações na cadeia. Ela, a mãe, foi defendê-la também, foi presa também, apanhou, quebrou o braço. A cena quando ela vai presa, porque ela estava lendo um dicionário e ela já é acusada de feiticeira porque acham que ela está lendo o livro de São Cipriano. São fatos, né, que até hoje está presente na vida do negro, que a gente é acusado de ser macumbeiro só por causa da nossa cor, só por causa de um colar que você usa, por causa de um adereço que você usa. E eu estou falando isso também de um lugar de fala, porque na minha escola eu sou taxada de macumbeira. As pessoas não querem saber da minha religião, nem se eu tenho religião. Eu vou ler um trechinho do Diário de Bitita. Minha mãe disse: ela não sai à noite. Cala a boca, vagabunda. Voltamos para a cela. O sargento mandou o soldado preto nos espancar. Ele nos espancava com cacetete de borracha. Minha mãe, querendo me proteger, colocou o braço na minha frente, recebendo as pancadas. O braço quebrou, ela desmaiou e fui ampará-la. O soldado continuou espancando-me. 5 dias presas e sem comer.
O braço de minha mãe doía, ela chorava. Um soldado de nome Exaltino me xingava. Esta vagabunda vive viajando, moça direita não viaja, diz que vai para São Paulo. Aí dali ela falou, daqui eu não fico mais. Aí ela falou para a mãe dela, vamos embora para São Paulo, né? Aí a mãe falou, não, eu vou ficar. Ela falou, então eu vou. Carolina. O Diário de Bitita relata que o senhor Benedito, que era o avô de Carolina, era um homem muito inteligente. Certamente, se tivesse tido a oportunidade de ser alfabetizado, de estudar, ele também seria uma pessoa de relevância. Essa ancestralidade que ele trouxe para ela ainda criança, isso aí foi totalmente o ponto de partida, né, para que ela então desenvolvesse esse gosto pela literatura e entendesse que era por esse caminho que ela ia. Ah, que saudade da minha infância em Sacramento. Lá em Minas, onde tudo começou, da minha meninice. Eu tive uma infância atribulada, mas era alegre como as aves. Toda manhã abria a janela e cantava. Bitita! Era assim que me chamavam quando menina. Todos na cidade diziam que ela era muito chata, mas ela era muito chata porque ela perguntava demais. Mãe, o mundo é sempre bom, mãe. É sempre assim. Mamãe, fale-me do mundo, mãe. O que quer dizer o mundo? Quanta semelhança tem entre eu e Carolina. Quantas coisas nos unem, né? Primeiro que ela é mineira e eu também sou. Então, quando ela fala de Sacramento, do seu lugar de origem e daquele racismo perverso, é tudo muito familiar para mim. E eu trago ainda muito forte, né, a marca do racismo que fez parte da minha infância e da minha adolescência. Aqui, na época da Carolina, tinha uma pena d'água, onde os moradores vinham buscar água e a Carolina buscava água aqui nesse lugar. E com a construção dessa rotatória, resolveu-se homenagear a escritora colocando uma placa. É aqui que morava sua mãe e morava seu avô no final dessa avenida, que hoje chama Cônego Julião Nunes. Na época não tinha ruas, né? Era terrenos do patrimônio, ou seja, eram lotes de terra doados pela paróquia e a Carolina, com a mãe dela, a dona Cota, e o seu avô, o senhor Benedito, né, moravam aqui no fim dessa avenida. E ela, na verdade, é a pessoa mais importante do município de Sacramento até hoje. Tem uma passagem no livro Diário de Bitita que ela sai da escola
e ela sai andando pelas ruas de Sacramento e ela começa a se dar conta que ela sabe ler. Que alegria saber ler o nome das lojas. C-A-K-S-A brasileira. Esse momento de Carolina, para mim, assim, é muito emocionante. Eu acho que ali, Carolina, ela começou a se abrir realmente para o mundo. Ela começou a entender o mundo, né? Através da leitura. Ela começou a ler compulsivamente os livros que doavam, que davam, que ela encontrava na rua. Uma vizinha me emprestou o primeiro livro. A Escrava Isaura. Compreendi tão bem o romance que chorei. O que salvou a Carolina das desgraças do mundo foi a literatura. Lembro que quando criança eu sofria fortes dores de cabeça. Minha mãe, preocupada, me levou ao médico espírita Eurípides Barçanufo. Ele não era médico com diploma de medicina, ele era farmacêutico, era tido como doutor Eurípides Barçanufo, e ele responde, após examiná-la: sua filha não tem nenhum problema na cabeça, ela apenas tem muitas ideias e terá de aprender a lidar com isso. A menina vai ser poetisa. E não é que ele estava certo? Quando perguntavam à minha mãe se eu era louca por causa dos meus pensamentos, ela respondia: a aparência é de louca, mas não é louca, não. Carolina Maria de Jesus, se pegar os diários dela e tal, ela tinha o projeto de ser escritora. Ela coloca no diário dela assim: eu estou escrevendo, eu vou ser escritora, povo do meu Brasil, eu escrevo para vocês. Carolina tinha uma personalidade muito forte, era uma pessoa determinada e geniosa. Ela fazia o que ela achava que ela tinha que fazer. São Paulo era visto como a terra prometida, né? E aí no livro, o livro termina com ela indo para São Paulo. Só que aí quando a gente lê a vida dela em São Paulo no Par de Despejo, ou no conto Favela, né, que é um conto que ela narra a ida dela para o Canindé, aí você vê que a fome e a miséria fez parte da vida dessa mulher. Minha mãe disse que eu preciso ir embora. Hei de conhecer São Paulo. Lá tem um bairro chamado Paraíso. Uns dizem que ela foi a pé para São Paulo. É bem provável, porque ela passou anos peregrinando por várias cidades do interior de São Paulo e de Minas Gerais. Acende o fogo, atiça o fogo, amigo povo Zé, não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Acende o fogo, atiça o fogo, amigo povo Zé, não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Mané sai de madrugada, sai antes do sol. Eu resolvi fazer uma pesquisa bem íntima, pequena mesmo, e eu percebi que de 40 educadores, apenas 5 conheciam Carolina e nenhum nunca tinham lido Carolina em sala de aula. Aquilo me deixou realmente perturbada, porque como eu trabalhava Carolina em sala de aula, além de outros escritores da literatura negra, eu percebi o quanto dava certo, o quanto havia proximidade, o quanto os estudantes se identificavam com aquilo, e achei de suma importância apresentar Carolina. E aí o gênero escolhido foi histórias em quadrinhos, por alguns motivos. Os estudantes curtem muito histórias em quadrinhos, por ser um gênero de suma importância, e também porque eu tenho como companheiro um quadrinista. Não deixa o fogo apagar, Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Carolina Maria de Jesus, ela foi mulher, negra, moradora de uma das primeiras, ou a primeira favela aqui de São Paulo, que é a Canindé, onde hoje fica o estádio da Portuguesa. Ela chega em São Paulo no final da década de 40, ela faz sozinha seu barraco, uma mulher forte, que sustentou seus filhos, pegando papéis para vender. Naquela época não tinha as latinhas que temos hoje, nem os plásticos que temos hoje. E dentre esses papéis, Carolina
pensou em escrever, passou a escrever. Eu fico pensando na força de Carolina, como mãe de 3 filhos, criando seus filhos sozinha, pegando material reciclável, né, no caso papel, tentando vendê-lo para conseguir alimento para os seus filhos e para ela, obviamente, ela também precisava comer, tanto que a fome aparece muito, ela cria uma metáfora em cima da fome, ela diz que a fome é amarela justamente porque quem sente muita fome enxerga tudo amarelo. Que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera a fome. Preciso conhecer a fome para saber desvendá-la. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Essa mulher, com todas essas dificuldades, ainda chega em casa com força para acender uma vela e escrever. A Carolina, ela não podia viver sem escrever. Eu sei de uma história, a filha dela contou, que ela, no barraco, a Vera Eunice criança, ela deitava a Vera Eunice no colo para apoiar nas costas da filha para escrever, com luz de velas. E Carolina, ela não só escreveu um diário de hoje eu acordei e fui à torneira da favela, que tinha apenas uma torneira em toda a favela que ela morava, para toda a vizinhança. Consegui vender papel, não, tinha muito além. Eu faço papel, mas eu não gosto. Então eu penso, mas de quando eu estou sonhando, estou sempre em falta. Parece que eu vim ao mundo predestinado para catar. Eu só não cato a felicidade. É triste a condição do pobre na terra. Ela morava num barraco, ela falava de dividir espaços, de seres humanos dividirem espaços com ratos, da problemática do álcool na favela, da violência dos homens para com suas mulheres. Paz, pobre vive em paz. Quando ela chegou aqui, ela foi trabalhar com Eurípides de Jesus Zerbini, né? Aquele médico que fez o primeiro transplante de coração, né? E aí, quando ela foi trabalhar na casa dele, ele falava para ela, aos finais de semana você pode sair, né? E ela falou, eu queria ficar na sua biblioteca lendo. E sempre se preocupou muito com a educação dos filhos em questão de estudo. Ali tinha muita enchente, que a gente morava do lado do Rio Tietê, né? Então a água vinha até o teto. Então ela levava os meus irmãos nas costas nadando, mas ela levava para a escola. A favela era vizinha do Rio Tietê, então quando chovia, né? Em São Paulo chovia-se muito mais que hoje. Passaram por muitas enchentes e aqui é o momento dela, né? Registrada pelo João. Morando na favela, a gente nunca sabia quando ia comer, né? Se almoçava, não jantava, se jantava, não almoçava. Ela escrevia demais. E escrevia quando ela escrevia, como ela falava, quando ela tinha paz, quando tinha comida em casa. Aqui é um recortezinho do quarto de despejo. Meu desejo é sucumbir com as agruras da vida quando os filhos vêm pedir mamãe, quero comida. Ela ainda tenta rimar algo tão forte, tão triste, né? E aí o João apresenta os 3 filhos dela, os 2 meninos, e a menina dela mais nova, que ainda tá viva, é professora, inclusive. Depois ela engravidou do meu irmão. E aí ela grávida, a coisa ficou difícil. Então, ela foi pra rua. Aí ela estava nas ruas e vinha um político muito famoso aqui em São Paulo, que era Lucas Nogueira Garcês. E aí eles queriam limpar São Paulo dos favelados, dos mendigos que estavam na rua. Então eles queriam limpar São Paulo. Então eles colocaram vários caminhões nas ruas, colocaram todos eles no caminhão e mandaram lá para Canindé. Então aonde é quarto de despejo, os despejados. Aí ela foi despejada lá e sem casa, sem nada. Carolina dizia que a favela é o quarto de despejo da cidade. Que quando ela está no centro da cidade, ela percebe que o centro é o palácio, é a sala de estar, a sala de receber gente, sala de visita, enfim. E que a favela é onde as pessoas que não queriam ver gente como eles jogavam. Esse contato com a cidade grande é que vai ainda influenciar ainda mais Carolina
na questão da literatura. Inicialmente ela quer ser poeta, quer ser uma compositora, ela tem uma paixão muito grande pelo rádio. Então ela evolui no final dos anos 30 e até os anos 40 com essa questão da literatura. Ela conseguiu escrever sobre os seus sentimentos, falar da fome, falar do racismo, e Carolina era uma artista, por isso que ela precisava falar. Então o que mais me instigou foi como essa mulher negra, semi-analfabeta, com 3 filhos, conseguiu manter uma dignidade para sustentar aquela família, sustentar a casa e conseguir manter acesa esse amor pela leitura e esse amor pela capacidade de escrever. Então ela organizava esse caos que ela vivia através da escrita. Eu não tenho casa, nem comida para comer. Nesse período todo ela vem tentando aparecer como escritora, publicar seus escritos. Antes de publicar, em 60, o Quarto Despejo, Carolina percorreu muitos editores, que todos negaram, né, vamos dizer assim, né, a edição dos seus escritos, e que não era exatamente o Quarto Despejo. E ela pegava esses manuscritos e ia para as rádios, no qual ela fazia letra de música, no qual ela chegou a cantar lá dentro. Ela pegava, saiu um poema dela no jornal, antes de tudo, de Audálio, e todo mundo que se enfiava no Canindé, porque foi a época de vamos ver os pretos, né? Vamos ver a miséria desse país, todo mundo que se enfiava na favela lá, ela escreve no diário dela, o deputado não sei quem, ela corria lá com o negócio dela, ó, tô escrevendo, aqui, se era cômico, folclorizado, estava no olho deles e não no desejo dela. Ela queria publicar romance, ela queria publicar seus poemas, né? E desde os anos 40, mais ou menos, no início de 40, uma entrevista que ela deu em 1940, ela já tinha um livro basicamente pronto para ser publicado, né? Em 42, esse livro está muito mais acabado ainda, já é uma obra condensada, já é uma obra que tem mais ou menos um caminho, né, literário de formação, que era um livro de poemas que ela queria publicar. E aí os jornais da época são as principais portas para que a Carolina então publica esse livro. Até aconteceu um fato extraordinário, que foi em 1958, um jornalista foi cobrir, né, fazer uma reportagem na favela do Canindé. Aqui a gente tem um momento do jornalista jovem na época, né? O Audálio Dantas, quando ele aparece na favela com o objetivo de fazer uma reportagem sobre a favela. E aí ele conhece Carolina e a Carolina apresenta para ele o livro que ela estava escrevendo, né? O seu diário, que até então virou o Quarto de Despejo. O material que ele mais se interessou, esse diário, e a partir daí ele fez uma matéria na Folha da Noite, que foi muito popular. Depois essa matéria foi para a revista O Cruzeiro, que aí arrebentou a boca do balão. Então ele levou um ano mais ou menos condensando todas essas histórias, todos esses escritos da Carolina, e publicou em 1960 o Quarto Despejo. Escrevo todas as cenas que praticam os favelados. Quiseram saber o que eu escrevia. E eu disse ser o meu diário. Eu não tenho casa, nem comida para comer. Quando eu vi o diário dela, eu disse que não precisava fazer, porque já estava feita a reportagem, e da maneira mais profunda e adequada possível, por quem vivia aquela situação. Ela veio no momento em que o próprio aquecimento do país trazia o fenômeno da urbanização, as migrações aumentam. Quer dizer, tudo isso ela representa. Ela é uma figura que precisa ser melhor estudada do que tem sido até agora. Não foi o Audálio que achou a Carolina, foi a Carolina que achou o Audálio. A reportagem do jornal A Noite, de 58, e sobretudo a reportagem do O Cruzeiro, é que
deu a perceber que aquele livro seria digamos assim, como diz o editor, né, uma revolução editorial. Tanto que eles iam publicar o livro entre outubro e novembro, anteciparam a publicação do livro para agosto, ele acabou sendo lançado no dia 19 de agosto. E o que é interessante é que a Carolina nunca tinha dinheiro para nada, né? Uma falta de dinheiro absoluta, andava a pé na cidade com os filhos porque não tinha dinheiro para o bonde. Mas o que é engraçado é que no dia que ela foi assinar o contrato do livro, ela não tinha um tostão. E ela andou até, basicamente, a editora, mas antes ela tinha que receber a pensão da filha, que era uma pensão exatamente muito incerta. Nem sempre o pai da filha depositava o dinheiro, deixava, na verdade, num juizado, né, para que ela retirasse. E ela, então, foi lá tentar receber o dinheiro, e recebeu o dinheiro, o camarada tinha deixado o dinheiro, mas quando ela chegou na livraria, ela assinou o contrato e ganhou 2.000 cruzeiros de adiantamento. E a emoção dela foi tão grande, porque ela nunca tinha visto uma nota de 1.000 cruzeiros. Eu vivo de tanga, muito triste e descontente, que botar uma rua boa e minha vida não vai pra frente. Carolina não esperava aquele sucesso. Ela realmente achava que se ela publicasse algum livro, ela poderia mudar de vida, digamos assim, comprar a casa dela, enfim, né? Dar uma situação melhor para os filhos, comer, né? Porque era uma coisa dramática a vida da Carolina em termos de comida, né? Esses volumes de dinheiro começam a vir de uma maneira extraordinária na vida dela. O meu livro, Quarto de Despejo, em menos de 2 semanas, teve a sua primeira edição esgotada. Vendeu 10.000 exemplares. Best-seller, traduzida em 13 idiomas, para 80 países. A partir daí, ela começou a ter noção da guinada que a vida dela começou a dar. Porque, por exemplo, ela vendia papel a 1 cruzeiro o quilo do papel. Então, para uma pessoa que vendia o papel a 1 cruzeiro o quilo, né, o máximo que ela arrecadava eram 50 cruzeiros de vendas de papel. Para ganhar 1.000 cruzeiros, 2.000 cruzeiros só no adiantamento de um contrato, era uma coisa extraordinária. No dia do lançamento, bateu todos os recordes de lançamento já vistos até aquela data no Brasil. Os grandes críticos da época, muitos falaram mal da Carolina, muitos falaram muito mal da Carolina, em função da linguagem com que ela escrevia, quer dizer, essa linguagem, ela não tinha o padrão, né, da nossa língua, a forma culta da língua. Carolina escrevia errado mesmo. E mesmo com essa forma errada dela escrever, quando você lê o Quarto de Despejo, você sente que há lirismo, você sente que há fabulação, enfim, ela da realidade dela, da dura realidade, ela transforma em poesia. Então, a partir daí, a vida da Carolina toma um rumo muito grande, ela se torna uma verdadeira celebridade, requisitada por todas as classes sociais, sobretudo pelas classes poderosas, né? A Carolina todos os dias vai aparecer na televisão, todos os dias vai aparecer em todos os jornais. O seu livro está na lista dos mais vendidos durante meses, e nos jornais mais importantes do país. Quando ela lança o livro, né, o porquê do sucesso, era o inusitado, era o surpreendente, era a novidade. Todo mundo queria saber, sabe, como que uma favelada pode escrever um livro? Ainda mais um livro falando sobre a favela. Ainda não se tinha, né, ao que me consta, um diagnóstico do que era a vida na favela. Então aparece uma escritora negra, ali daquele universo, semi-analfabeta, e escreve um livro, todo mundo queria saber.
Aí, quer dizer, a necessidade dela sair da favela, porque a favela já não comporta mais, né, aquele volume de assédio que ela está tendo. Ela também é muito ameaçada na favela, porque o quarto de despejo conta a história de muitos favelados, né? Ela critica muitos favelados, ela dá nome a esses favelados. Então isso causa um incômodo muito grande. Por outro lado, os favelados que têm um nome citado nos livros, acham que também tem direito de receber, né, pelo livro que foi publicado. Então a Carolina foge da favela, e eu falo foge porque foi uma coisa espetacular, né? Porque no dia da saída da favela ela foi vaiada, ela foi aplaudida, ela foi apedrejada também nessa saída da favela. O livro foi uma denúncia, o livro revelou o que era aquela favela. E aí a favela foi derrubada. Escreveu um livro referente à favela, citar tudo o que se faz e tudo que vocês me fazem. Eu escrevi um livro. E vocês, com essas cenas desagradáveis, me fornecem os argumentos. A Maria vem não, por que que não vem não? A Maria vem não, por que que não vem não? Quando ela sai da favela, ela vai o sonho dela, que era a casa de alvenaria. Eu sempre digo que Carolina é de suma importância, né? Deveria ser muito mais para a cultura brasileira, por vários motivos já citados, e principalmente, talvez, ou não somente, pelo fato dela ter conseguido alterar a sua realidade, que era de moradora de favela, de mãe de 3 filhos que os criou sozinha, chefa de família e escritora. Ela conseguiu tanto alterar essa realidade que, por meio da venda de seu livro, best-seller, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que vendeu mais que nomes como Jorge Amado e Clarice Lispector, ela muda da favela onde morava, no seu barraco, para um sobradinho em Santana. Na casa de alvenaria, ao mesmo tempo, a Carolina tem todo esse contato com a grande sociedade brasileira e paulistana, principalmente. E ela, então, vai percebendo a hipocrisia social muito forte, que ela, então, vai colocar no seu próximo livro, que é Casa de Alvenaria. Aqui é Carolina e muita gente em torno de, meu Deus, como pode uma mulher negra escritora? Sim, mulher negra escritora. E ela disse em outros momentos que óbvio que ela percebia esses olhares, né? Me tornei a mais nova rica, eu, preta, tratada como se eu fosse uma imperatriz, assessorada como se eu fosse uma letra de câmbio. Bacana essa questão do sapato, ela usava sapato, entre aspas, masculino, o que para muitos a gente já ouviu, inclusive, que era coisa de louca. Aí a gente fica pensando, e se fosse a Clarice Lispector ou qualquer outra pessoa da elite que usasse um sapato dito de homem? Aí é estilosa, mas aí com a Carolina é louca. O próximo livro que ela escreve, que aí com o dinheiro que ela ganha, ela começa a investir nas suas próprias produções, ela lança Quarto de Alvenaria. Que aí ela vai ela vai criticar a sociedade elitista, que era o seu entorno. Ela foi morar no bairro de Santana, onde ela não era aceita por aquelas pessoas, por ser uma favelada. Então, olha bem, na favela ela não era aceita porque ela era tida como uma intelectual, né? O Joel Rufino dá um termo para ela de bovarista, de Madame Bovary, que é aquela pessoa que está num lugar, mas não se vê pertencente àquele universo, né? E aí ela não era aceita na favela e ela não é aceita também na casa de alvenaria, né? No bairro de classe média, porque era uma favelada. E aí ela escreve esse livro, então aí ali começa, né, o desinteresse pela obra de Carolina. O momento que a Carolina viveu foi um momento de transformação não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E no Brasil, quer dizer, a mudança de capital, do Rio de Janeiro para Brasília, a questão da política, com a ascensão do Jânio Quadros e 7 meses depois a renúncia do Jânio Quadros. Então havia uma estabilidade política muito grande, porque o João Goulart, que era o presidente popular, que queria fazer reforma agrária, que queria dar poder aos trabalhadores, também foi muito combatido. A Carolina viveu nesse turbilhão e muito em evidência nesse turbilhão, como uma pessoa que falava aquilo que queria,
Os seus livros tinham críticas muito duras a políticos, que ela dizia que visitavam as comunidades, visitavam as favelas apenas para pegar voto. A Carolina era vista como boca de fogo, assim que ela era vista, porque ela não tinha papas na língua. E isso tudo levou a Carolina a um estado mesmo ou seja, tem que ter cuidado com essa mulher, né? Tem que ter cuidado com o que ela escreve, tem que ter cuidado com o que ela fala. Eu gosto muito de pensar a audácia de Carolina escrevendo no mesmo momento que está escrevendo Clarice Lispector, Jorge Amado, Nelly Depion, e ela se assume como escritora, ela reivindica esse lugar como escritora e, sem sombra de dúvida, não foi uma reivindicação que se deu sem causar dores na Carolina, né? Carolina é uma escritora que me chama muita atenção. Esse livro, ele impacta muito essa sociedade que se vê ali colocada na Carolina. Eles não sabiam que a Carolina estava colocando eles ali no livro, e daquela maneira, crítica, debochada, revelando os preconceitos, e essa sociedade se sente muito incomodada. Ela deixou a casa de alvenaria, que era uma casa de 2 andares que ela comprou no Santana, porque muitos conflitos com a vizinhança, por causa dos filhos pequenos, preconceito das vizinhanças, porque ela era ex-favelada. Então ela saiu dessa casa e foi morar num sítio que ela tinha comprado em Palheireiros, que é mais ou menos 35 quilômetros do centro de São Paulo. Não tenho vestido, nem sapato, nem chapéu. Negra, escritora, estava super famosa, 3 filhos, mãe solteira, uns meninos, pensa nos meninos que saíram da favela, você não imagina como que saíram da favela. Nós fomos muito mal recebidas ali, muito mal recebidas, eles não toleravam a gente ali. Aí ela comprou esse sítio em Parelheiros com o quê? Um filme que ia sair da gente na Itália. Então ia eu e meu irmão, o Zé Carlos, nós 2 íamos fazer o filme na Itália. Aí eles mandaram um bom dinheiro pra gente e ela comprou o sítio. Depois eu não sei o que aconteceu, ela falou, não vão mais. Não quis mais deixar a gente ir. Não sei o que aconteceu, o que ela descobriu. Aí ela encostou um caminhão e fomos para Parelheiros. Eu lembro que era 7 horas da manhã, ela encostou aquele caminhão, que ela era assim, né? Do repente dela. Acordou todo mundo, colocou todo mundo dentro do caminhão e fomos para Parelheiros. Sem janela, sem porta, sem água, sem luz, sem banheiro, sem nada. E aí nós voltamos a passar fome, muita fome. Eu sofro tanto, dura minha provação. No Diário de Betita, ela questionava muito a questão do preto e do pobre não ter direito à terra. Que se desse um pedaço de terra para as pessoas, para o pobre, ele poderia plantar e tirar o seu sustento. E ela não entendia como é que o estrangeiro chegava aqui e fazia fortuna na terra que é nossa. Então, ela tinha muito sonho e desejo, né, dessa questão de ter um pedaço de terra. Então, no final da vida, ela compra, larga tudo e compra esse pedacinho de terra em Parelheiros, né? Que ela chama disso, que fica a 2 horas, acho que, do centro de São Paulo. E segundo a filha dela, Veronice, disse que o lugar não tinha nada, só tinha um casebre. Mas ali é onde ela vai plantar e ela começa, então, a viver do que ela planta. Nesse sítio, que era distante de tudo, esse ostracismo da Carolina piora. A relação com os filhos também vai piorando. E ela, então, não consegue mais publicar nada, porque ela primeiro entra em conflito com os editores. E ninguém mais quer publicar Carolina. Depois, ela entra em conflito, né, com a questão da ditadura militar. E ela, então, passou a viver completamente isolada e esquecida
do público, da imprensa, enfim. E ela encontrava alguns meios assim de poder aparecer, digamos assim. Ela ia para a rua catar papel de novo, né? Mas só para se mostrar para a imprensa fazer uma matéria com ela, o que acabava acontecendo, né? Então, alguns jornais chegaram a chamar a Carolina de louca, que ela estava louca, né? A Carolina escrevia carta para o presidente da República dizendo que queria morar com os índios, né, no interior do país. Então, essas coisas todas foram tirando cada vez mais Carolina desse grande centro, né, que era a questão da literatura. Fora aí o grande preconceito em torno da Carolina, né, porque a literatura era feita por homens letrados, sábios, né, gente que conhecia o universo do literário, o universo da escrita, né. A Carolina estava completamente na contramão de tudo isso. Primeiro, quer dizer, ela foi uma pessoa que teve poucos estudos. Depois foi uma pessoa que escrevia, né, rudemente o português, né? Como é que uma pessoa que tem poucos estudos e escreve rudemente português vira best-seller? Vira a pessoa que mais vende livros no Brasil, vira a pessoa mais traduzidas fora do país. Então, isso tudo causou uma ciumeira muito grande nos meios literários. Tanto que esses literatos, boa parte deles, boicotaram a Carolina. E quando escreviam sobre ela nos jornais, escreviam para fazer deboche, escreviam para fazer crítica, né? Que é aquilo mais ou menos que chamamos de preconceito linguístico. Então ela ficou mais ou menos no ostracismo de 63, que foi o último livro que ela publicou, até basicamente perto da sua morte. E nesse ano também foi engraçado que entre outubro e dezembro de 76, apareceu uma produtora americana para filmar o quadro desfile nos Estados Unidos. Então ela ficou muito contente, porque ela vinha de um período realmente muito angustiada com essa questão dos livros, mas Carolina, quer dizer, ela não teve tempo de poder usufruir desse novo renascimento. Em 76, né, que chega esses editores da França interessados na obra dela, por causa do sucesso de Quarto de Despejo na Europa. Então, eles vêm até o Brasil interessados na obra dela e ela entrega, então, os originais do Diário de Bitita. E aí ela já estava naquela condição completamente falida, voltou a catar papel. A Carolina morreu, basicamente, meses depois, sem usufruir dessa nova fase da reedição do Quarto de Despejo e desses projetos, né, que podiam ser exitosos do livro também dela nos Estados Unidos. Em vida, ela publicou os diários, ela publicou romance, ela publicou poesia, música, ela gravou um disco com as músicas dela. Vai embora que esta casa não é tua. Rua, você vai embora que esta casa não é tua. E ela deixou textos de teatro, outros romances, então muito da obra de Carolina ainda está para ser descoberta. Comprar nada, ainda quebra os meus cabaré. Então ela morreu, assim, desiludida, né? Porque ela não conseguiu voltar para a literatura como ela queria, ela não conseguiu publicar, né, os seus novos livros, né? E ainda magoada, né, com o meio editorial, magoada, né, com a série de pessoas que a enganaram durante todo esse processo, né, e que não permitiram que ela realmente revelasse, né, as qualidades literárias que ela advogava, né? Como romancista, como contista, enfim. Eu fico sensibilizada mesmo quando eu penso em Carolina, principalmente quando eu penso na morte de Carolina, que Carolina morre com uma crise de asma, né? E para mim isso é muito sintomático, né? É aquela que morreu engasgada, né? Com tudo que ela passou. Eu fui chamado para falar na Emerge, na Escola de Magistratura,
num evento da ONU sobre a trajetória da mulher negra no Brasil. E eu comecei a minha fala lá perguntando para o auditório lotado quem já tinha lido Carolina. E só 3 pessoas tinham lido. E as 3 tinham lido o mesmo livro, Quarto de Despejo, que é o livro mais conhecido. Eu fiquei impressionado com isso. Ela merece muitas edições. E os livros que ela deixou inéditos merecem ser publicados. A gente precisa ler essa mulher, porque ela é uma referência da literatura nesse país. Carolina se tornou um símbolo de luta por questões da moradia, se tornou um símbolo de luta sobre a questão do empoderamento da mulher, sobretudo da mulher negra. Então, a obra dela, quando as pessoas têm o primeiro contato com a obra da Carolina, porque eu tenho percebido que, no geral, as pessoas falam da Carolina, gostam dela, mas não leram a Carolina. Ou leram muito em passant o Quarto de Despejo. Mas quando esse contato ele vem, aí é que a Carolina começa a se transformar numa espécie de símbolo para essa geração que está absorvendo a Carolina pela primeira vez. Quando eu li Carolina pela primeira vez, foi um encontro, né? E o quanto isso me transformou. E eu falo da Carolina não porque é a maior referência da literatura negra periférica para mim e para muitas outras pessoas, mas é por conta do quanto ela foi especial para essa pessoa que escreve, entende? Eu falo enquanto leitora e da importância da literatura para mim enquanto leitora e do encontro com a Carolina, porque isso me influencia na escrita, entende? Diretamente. A experiência com a Carolina, ela foi de encontro porque eu me identifiquei no momento. Essas mensagens, né, de empoderamento da mulher, né, da questão da superação de uma realidade difícil, ruim, para um outro estágio de vida. Então, acho que essas questões elas estão no subconsciente dessas pessoas. Viraram bandeira desses movimentos todos que eu falei aqui. Foi hoje para a academia, quer dizer, né, muitas universidades estão adotando a Carolina nos seus vestibulares, como símbolo social. Né. Carolina é nome de rua, é nome de praça, é nome de escolas. Isso tem aumentado no Brasil inteiro. Carolina foi e é uma grande escritora. Ponto. Ela escreveu literatura, ela é importante, ela merece e tem de estar em todos os espaços, não só dentro das escolas de ensino fundamental e ensino médio, mas principalmente também dentro de cursos que formam educadores. Carolina ainda não é reconhecida como deveria. Acredito que estamos no caminho, que não só ela, como outras mulheres escritoras negras estão aparecendo. É um caminho que foi aberto mesmo a pontapés e que, acredito eu, de verdade, que não tem mais como fechá-lo. Então não é a representação que a literatura brasileira dá a Carolina de Jesus. Nenhuma. É a representação enquanto escritora. É a representação que esta sociedade racista dá quando está de frente a um negro, a uma negra. A Carolina, ela fez o que muitos sociólogos não conseguiram fazer, sem ter tido acesso à educação acadêmica. Ela conseguiu enxergar além do que seus olhos físicos poderiam enxergar. Uma força narrativa muito grande e a capacidade de interpretar, a capacidade de criar imagens, né? Que ali daquele livro é muito comum. Você tem várias cenas em que ela interpreta, ela diz coisas que não seria simplesmente um narrar, mas seria muito mais do que isso. Ela narra, ela interpreta e ela tira conclusões dela. Por isso a importância de ainda se fazer, divulgar, né, e cada vez mais
a gente dar voz à Carolina, porque primeiro que a obra dela é atemporal, né? O que ela falou e escreveu na década de 50, parece que ela escreveu hoje, porque casa perfeitamente com os dias de hoje. Segundo que a nossa questão enquanto povo negro não está vencida, né? Então a gente tem milhares de Carolinas aí em todos os cantos desse país. O que salvou a Carolina, né, segundo Joel Rufino, foi a literatura, né? O diferencial na vida dela foi essa paixão pela literatura. A gente está no caminho de não deixar com que ela desapareça ou com que ela seja enterrada, até porque já tentaram enterrá-la, né? Ela dizia, eu não posso ser apagada. E eu acho que ela não pode mesmo. Eu acho que quanto mais pessoas fizerem coisas da Carolina, exposições, peças, filmes, mais a gente vai conseguir entender essa mulher misteriosa, né, e tão surpreendente, e conhecer mais a obra dela. Só os grandes artistas têm essa necessidade de fazer. Minha relação com a Carolina era muito estranha, porque ela queria ser atriz. Quando foi fazer a peça do teatro, ela foi lá um dia de ensaio e não gostou. Assistiu o ensaio. Depois ela disse assim, eu gostaria de trabalhar na Vera Cruz. Ela foi cantora, ela criou música, compôs músicas e tudo. Ela era uma pessoa estranha, ela sempre muito desconfiada, te olhava assim, fria, dura. Aquela coisa da pessoa que sofreu muito, não é? Fica meio com o pé atrás. Ela não gostava muito de mim, não. Uma vez, quando eu ia fazer a peça, aí o Aldair Dantas me levou para lá no Canindé, na casa dela. Isso me ajudou muito a criar o personagem também, que eu vi de perto que é a tristeza que era. Foi o melhor trabalho que fiz. Porque Carolina, eu acho que foi a melhor interpretação, melhor tudo. Porque sempre quando a gente faz alguma coisa, né, devia estar assim, devia olhar, tá assim, tá. E ali está tão perfeito o meu trabalho que eu não esqueço que sou eu. A Carolina, ela tem material para muitas produções. Cinematográficas, teatrais, literárias. O material dela é muito vasto, muito rico. E cada artista vai enxergar, né, uma nuance do que quer mostrar da obra de Carolina. No meio da noite, Carolina corta a hora da estrela. Nos laços de sua família, um nó, a fome. José Carlos masca chicletes. No aniversário, Vera Eunice desiste do par de sapatos, quer um par de óculos escuros. João José, na via crucis do corpo, um sopro de vida num instante, quase a extinguir seus jovens dias. E lá se vai Carolina, com os olhos fundos, macabeando todas as dores do mundo. Na hora da estrela, Clarice nem sabe que uma mulher cata letras e escreve. Carolina, ela hoje assume um papel de pensadora, assume um papel de uma liderança intelectual para uma camada nossa que está repensando o Brasil, repensando direitos, discutindo a questão do preconceito, o lugar da mulher, o lugar de fala, né? Esse lugar de fala da Carolina hoje, ele está bem colocado, porque ele está sendo discutido e está sendo analisado de forma sem preconceitos, né? De forma transparente, de forma que as pessoas possam realmente conhecer a trajetória extraordinária dessa mulher chamada Carolina Maria de Jesus. Ela nos dá um exemplo muito grande, uma inspiração de que nada é empecilho, que a gente pode sim, sabe? A gente pode vencer e ultrapassar todos os obstáculos que nos são colocados. Esse é o desafio de nós, enquanto pessoas negras nessa sociedade, que insiste em nos excluir. Então, a importância de se fazer Carolina, de estudar Carolina e conhecer Carolina, é porque ela abre uma porta, sabe, de possibilidades na nossa própria mente. Ela é uma porta-voz, né?
de todas nós mulheres negras e de milhares de mulheres negras que ainda hoje encontram-se na marginalidade, lutando contra a fome para sustentar seus filhos. Sobre ela, a Venete da favela. Sobre ela, oh, sobre ela, a Venete da favela. Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal ficou muito vaidosa.